pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, se é a primeira vez aqui no canal. Eu sou a G Correia, professora de costura criativa. Tô toda semana aqui no YouTube trazendo muito conteúdo legal para vocês. Eu espero muito que vocês gostem da aula de hoje. Como vocês já viram aí no começo do vídeo, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa frasqueira térmica muito linda, muito espaçosa também. Eu fiz até um vídeo no Instagram mostrando tudo que cabe dentro dela. Vou deixar aqui, ó, minhas páginas no Instagram para vocês seguirem. E olha só ela por dentro como é que é, toda forradinha no bagum. Tem o Etaflon aqui também, que é para poder dar, né, a função térmica. E um bolsinho aqui na frente para você guardar o celular, carteira, chave do carro. Ou seja, além de linda, ela é muito funcional, porque essa sempre é uma preocupação minha, né? Fazer peças lindas e funcionais. Já te convido também a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, porque eu acho que essa peça aqui já merece um like antes mesmo de começar a aula. Essa frasqueira aqui eu fiz no sintético doll amarelo e aqui na frente eu coloquei o sintético glitter cor-de-rosa. Todos os materiais você já sabe, encontra lá no site, tem o Etaflon, tem o bagum, tem a alça, tem tudo lá do site, cursores, zíper, vivo. Então dá uma olhadinha, vou deixar o endereço aqui pra vocês. Dê uma olhadinha lá, pesquisa direitinho que vocês vão ver que tem todos os materiais e o precinho é ótimo. E nessa aula eu gravei com um outro material, mas eu vou mostrar ela prontinha só no final desse vídeo. Então você aguarda, assista o vídeo inteirinho pra você ver como que vai ficar a peça que eu vou fazer durante a aula aí pra vocês. Sem mais delongas, todos os recados dados, então bora pro vídeo. Então eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra tirar a aba aqui no centro da minha peça, tá? Então essa daqui é aquela tira de 67 centímetros. Eu vou achar o meio, então eu dobrei ela aqui, dei um pique embaixo e um pique em cima. Então já achei o meio dela. A nossa aba tem um tamanho de 20 por 15, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha régua, vou colocar ela aqui no meio e vou marcar 10 centímetros pra cá e marco 10 centímetros pra cá, por 15. Então, eu já faço aqui um retângulo de 15 por 20. Então, eu vou pegar a minha régua, nessa curva aqui, que é um pouco menor, vai dar uma bissetriz de 2 centímetros aqui, mas se você não tiver a régua de curvas e cantos, você pode usar qualquer coisa para arredondar, tá bom? Não tem problema não. O importante é você seguir essa medida aqui de 20 por 15. Então, eu arredondei os dois cantinhos aqui, certo? E aí, eu vou cortar. Então, eu vou cortar essa aba aqui do jeito que tá aqui riscado. E olha só como que ficou, já cortei, então tá aqui, essa é a minha aba. Eu vou fazer a mesma coisa aqui com o forro, tá? Eu vou achar aqui o meio, vou dar um pique embaixo, um pique em cima. E aí, eu já vou pegar a própria aba, coloco aqui no centro, faço aqui o risco e já corto. O forro, eu deixo ele um pouquinho maior aqui, tanto na largura quanto na altura, porque como a gente ainda vai colocar o Etaflon, aí, às vezes, fica muito apertadinho pra costurar aqui em cima. Então, eu deixo um pouquinho maior. Mas a aba, você pode cortar certinho aqui, bem rente, que daí dá pra gente colocar. E o Etaflon, você vai cortar menor ainda. Então, você faz a mesma coisa, centraliza, né, acha o meio. Aí, você coloca a aba aqui e você desenha essa aba, certo? Marca com a caneta aqui. Só que daí você vai cortar menor. Eu vou riscar aqui e vou mostrar pra vocês. Eu já cortei esse Etaflon aqui com 2 centímetros menor na largura e na altura, tá? Coloquei aqui a minha aba, risquei e olha só como é que ficou. Só que eu não vou cortar desse tamanho. Eu vou riscar aqui e vou diminuir 1 centímetro de borda, ó, vou diminuir aqui, tô fazendo a mão mesmo, tá? É mais ou menos 1 centímetro. Se quiser medir, tudo pode medir, ó. E aí, eu vou cortar aqui dentro dessa medida, olha só, tinha achado o meio, então eu posicionei aqui o meio com o meio, ó, risquei. E aí, fiz o risco menor por dentro e vou cortar deste tamanho aqui. Menor do que a minha aba, vocês sabem que é para poder não acumular camadas nas extremidades. Pronto, então é assim que vai ficar o Etaflon, olha só.
menorzinho, ó. Tá vendo? Ficou assim. Eu posso até depois tirar mais um pouquinho, se quiser, aqui da parte de baixo, mas aí depois, na hora que eu for colar, eu vejo certinho. Então, é assim que foi feito os cortes dessa parte da tira, que é onde vai a aba. E aí, os espelhos, eu já vou mostrar também o que eu vou fazer. Eu peguei a mesma curva que eu fiz na aba, que é aquela curva que vai me dar uma bissetriz de 2 centímetros. Eu arredondei a parte de cima, aqui, com essa curva, né, nesse cantinho. E a parte de baixo, eu vou fazer uma curvinha à mão mesmo. E vai ficar assim. Tá vendo? Eu fiz só uma curvinha de nada aqui, bem pequenininho. Cortei à mão mesmo, sem riscar, mas se quiser riscar, pode riscar. E aqui a parte de cima ficou desse jeito. Então, aqui a parte de cima um arredondado maior. E aqui na parte de baixo, somente tirar aquela pontinha. Então, é assim que vai ser os cortes dessa peça. Agora, a gente vai começar a montagem dela. Bom, então agora vamos colocar a alça no espelho da frente. Essa alça aqui é uma alça pronta, vende lá no site se vocês quiserem. Ela tem 2,5 centímetros. Aí, eu peguei duas tiras dela, com 55 centímetros de comprimento. E aí, eu colei com cola de contato uma na outra. E marquei aqui da borda pra dentro 5 centímetros, coloquei uma fita crepe e comecei a fazer a costura. Costurei até aqui, que eu também marquei 5 centímetros, tá? Então, eu vou fazer 2 alças dessa daqui. Agora, eu vou tirar aqui a fita crepe. E aí, a gente vai posicionar essa alça no espelho. Aqui no meu espelho, eu fiz a seguinte marcação. Eu achei o meio, né? Eu dobrei aqui. Dei um pique em cima e um pique embaixo, achei o meio. Aí, eu marquei de cima pra baixo 8,5 centímetros. Vou pegar aqui a régua e eu vou marcar aqui 8,5 centímetros, bem certinho. E vou colocar aqui a fita crepe. Coloquei a fita crepe, aí eu vou marcar. Do meio pras pontas, eu marco 5,5 centímetros. Então, esse vão aqui vai ficar com 11 centímetros. É onde vai ser a nossa alça. Ó, vou colocar ela aqui. Então, vai ficar assim, bem aqui na posição onde eu fiz a marquinha dos 5,5 centímetros e dos 5,5 centímetros. E é aqui que eu vou costurar essa alça. Por que eu deixei 5 centímetros aqui sem costura? Porque é onde eu vou costurar aqui na minha peça. Então, eu vou fazer aqui um retângulo e um xizinho no meio. Com a minha alça já posicionada, eu vou começar a costurar. Meu ponto está no 4,5, não faço retrocesso. Começo a costurar aqui, vou até aqui a pontinha. Viro. Então, como eu falei, aqui eu vou fazer um retângulo, deixo ela bem reta. E eu vou costurar essa base aqui da alça. Aqui eu não vou muito na beirada, tá? Eu deixo uma margenzinha, alinho ela certinho. E eu vou costurar, só que eu não vou chegar aqui aonde tá essa costura da minha alça. Eu vou parar aqui, vou deixar mais ou menos 1 centímetro de distância. Vou virar e vou passar a costura aqui. E agora, eu vou posicionar aqui minha agulha para que pegue bem no buraco do primeiro ponto, tá? Então, eu vou aqui manual e vou vendo aqui onde que tá o buraquinho, bem certinho. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. E aí, eu vou fazer os 2 pontinhos, volto lá para aquela pontinha. Voltei aqui pra ponta. Agora, eu vou fazer o X. Então, eu posiciono aqui na diagonal o meu calcador e vou descer até aqui a outra ponta. Viro, costuro aqui embaixo, até aqui a ponta, volto e termino aqui o X. Se não quiser fazer esse X, se quiser colocar um rebite, pode colocar também. Aí, aqui eu vou descer e vou fazer um retrocesso. Pronto, ó, tá bem firme, bem aplicada aqui a alça. E eu faço a mesma coisa desse lado. Vejo se ela não tá
torta, tá? Deixo ela bem certinha aqui. Vou posicionar na minha marcação e faço a mesma coisa, o retângulo com o xizinho no meio. E tá prontinha aqui a alça, já coloquei, vou tirar aqui a fita crepe. Aí agora eu vou fazer o bolso de plástico, separa esse daqui. Eu vou fazer o bolso de plástico que vai na frente da frasqueira. Então, eu peguei aqui uma tira de sintético, esse aqui é um sintético 08, o meu plástico, e vou colocar aqui um viés pra fazer o acabamento desse plástico, tá? Então, aqui é só dobrar no meio esse sintético aqui. Vou colocar aqui na minha máquina, continuo com o ponto 4,5 mesmo. E vou passar a costura aqui na beiradinha pra fazer o acabamento desse plástico aqui. Então, aqui é só passar assim, ó, dobra. Se quiser colocar clips, pode colocar alguns clipezinhos, mas colocar viés em plástico é bem facinho, né? E aí, eu vou colocar aqui. Bolsinho já com acabamento aqui do viés. Vou pegar, então, o espelho novamente e eu vou costurar esse bolsinho aqui. Então, eu vou passar uma costura aqui embaixo e na outra lateral. Então, ficou assim, costurado. Agora, eu vou tirar, né, essas sobrinhas aqui. Se for colocar etiqueta, já coloca agora. Se for querer colocar aqui em cima, etiqueta costurada ou etiqueta de metal, já coloca agora. Então, eu vou pegar o meu Etaflon, vou virar aqui, ele já tá com cola, e eu vou colar ele aqui atrás. Ó, colei ele aqui, viro, deixo bem esticadinho, não deixa bolhas, ó. Colei aqui, e vou pegar o meu forro e vou colocar o meu forro aqui. O forro, eu sempre corto um pouquinho maior, pra ficar mais fácil agora de costurar. E vou passar uma costura aqui em volta do meu espelho pra segurar aqui esse forro no principal. Tá aqui, então, costurado, olha só, o forro. Eu vou colocar minha etiqueta depois. A parte de trás eu faço do mesmo jeito, tá? Só não vai ter o bolso, mas se quiser também colocar um outro bolso aqui, pode pôr. Então, eu aplico, colo o Etaflon, coloco o forro, né, a alça, tudo certinho, do mesmo jeito que eu fiz aqui da frente. Então, esses dois espelhos aqui estão prontos. Vamos fazer agora a parte da aba. Então, tá aqui a minha aba. Eu já colei aqui o Etaflon, então tá aqui a aba. Esse aqui é o forro, meu bagum, o forro da aba, mas eu vou colocar primeiro o vivo e o zíper aqui. Estou usando aqui um vivo plástico, vou colocar somente nessa parte aqui arredondada. Aqui não. Então, vou colocar ele aqui. E vou aplicar daquele jeito que eu sempre ensino pra vocês, né? Coloca o calcador aqui no meio dessa parte achatada e aí alinha, né? Corte do vivo com o corte do material e vem contornando aqui essa peça. Vivo colocado. Tá costurado, como eu disse, nessa parte não coloca. Agora, eu vou colocar aqui o meu forro. Vou colocar... Eu prefiro colocar o vivo primeiro, mas se quiser colocar o forro antes, também pode pôr, não tem problema. E aí, eu vou passar a costura aqui. E vou costurar o meu forro aqui. Depois, nós vamos costurar o zíper. Forro costurado. Se você até quiser colocar o forro antes do vivo, é melhor, porque daí vai furar menos, né? Quanto menos a gente costurar, né, o vivo, melhor. Embora aqui não vai ter nenhum problema de... Aqui não tá sustentando nada esse vivo, é apenas um acabamento. Mas, se você quiser colocar o forro antes do vivo, é até melhor. Agora, eu vou pegar aqui o meu zíper e olha só, ele tá aqui, eu vou virar pra baixo e vou colocar, ó... Vou deixar um tanto, ó, deixa uma sobra aqui, pra depois a gente poder passar o cursor com conforto. E eu vou alinhar esse zíper aqui, e eu vou costurar ele na beirada aqui, bem alinhadinho, faço o retrocesso.
E vou passar essa costura aqui, colocando meu zíper. Não estica, não fica esticando esse zíper, não pode deixar ele enrugado, mas também não fica puxando, porque senão vai repuxar depois a nossa aba, tá? Principalmente porque tem essa curva aqui, então você só posiciona, olha só, você só coloca ele aqui, posicionado, mas não puxa, tá? Não pode enrugar, mas também não pode esticar. Ó, faz aqui a curva. E a mesma coisa lá na outra curva. O importante é você alinhar ele com a sua peça aqui, com o vivo. Eu faço isso até chegar no final aqui do vivo. Então, olha só, costurei até o final. Aqui o meu zíper eu vou abrir aqui. Vou tirar essa parte que a gente vai colocar no outro lado. E aqui, eu já vou passar um viés de acabamento, tá? Eu vou deixar pra colocar o viés depois. Vou fazer essa parte aqui primeiro, porque eu vou ter que trocar a linha depois por linha branca, daí eu já troco de uma vez. Então, aqui, eu tenho aquela tira, né, que a gente cortou aqui a aba, e o meu forro. Lado avesso com lado avesso, tá vendo? Olha só, esse aqui é o lado direito do forro, então, ó, avesso com avesso. E aí, você passa uma costura aqui nesse arco aqui da aba, pra poder já segurar. Então, passa uma costura, se quiser, coloca alguns clips, eu acho bom, porque às vezes escorrega, tá? Não passa cola, porque nós vamos colocar o Etaflon, então não passa cola. E passa a costura aqui. Eu vou colocar o vivo primeiro, tá? Que nem eu fiz na aba, porque esse material que eu tô usando, que é o sintético trança, ele acaba esticando, ele tem muita elasticidade. Então, à medida que vai costurando, ele vai aumentando a medida e acaba que não dá certo na curva. Mas eu só vou fazer isso porque eu tô usando esse sintético aqui. Se eu tivesse usando qualquer um outro, aí eu ia passar primeiro a costura no forro. Mas eu vou colocar o vivo nele, vou colocar aqui o vivo e depois eu vou colocar o forro, tá? Então, aqui faz de conta que eu já estou com o forro costurado. Eu vou alinhar o meu vivo aqui também no corte e vou começar a costurar aqui esse vivo aqui. A gente coloca ele ao contrário na curva, né? Que a gente tá acostumado a fazer a curva fechada pra cá, a gente vai fazer a curva agora pro outro lado. Mas é a mesma coisa, a mesma técnica, ó. Coloca ele aqui, segura, vai fazendo a curvinha. Se você achar mais fácil, ó, estica um pouquinho essa curva aqui, ó, abre ela um pouquinho mais. E o importante é você alinhar esse vivo com o corte aqui do material, tá? Então, você deixa sempre alinhado, o vivo não pode estar fora dessa linha aqui. Então, ó, puxa um pouquinho aqui o material e vai passando a costura. Na curva é assim mesmo, é pontinho a pontinho, devagar. Pegamos agora a parte reta. Meu ponto tá no 4. Eu costumo colocar o vivo no ponto 4. E aí, olha só, eu dou aquela esticada, eu abro aqui essa curva que facilita pra eu manter esse vivo alinhado. Pronto, olha só, já foi feita a curva. Esse aqui é um calcador estreito, com abertura central. Ó, retrocesso. Vou tirar aqui o excesso do vivo. E tá pronto. Essa é a única parte da peça que vai vivo, tá? Então, ficou assim, daí agora a gente, né, acerta aqui o vivo. Ó, acerta ele direitinho aqui. Aí, agora eu vou costurar o meu forro. Mas, como eu falei pra vocês, costurem o forro primeiro, tá? Então, só vou colocar o meu forro aqui. Só pra mostrar pra vocês como que eu coloco o forro, então, eu coloquei uns clipezinhos pra segurar aqui. Principalmente porque tem curva, tá? Então, por isso que eu acho mais fácil colocar os clips. E aí, eu passo a costura aqui, contornando aqui o meu vivo. Olha só.
Porque aqui a gente não pode colar esse forro, porque ainda vamos colocar o Etaflon, tá? Então, olha só, é assim que eu faço. Os clipes, eles auxiliam bastante. E eu começo do meio pra ponta. Agora, eu vou costurar essa outra parte aqui. Então, agora, já com o forro aplicado, ó, tá aqui, aplicadinho o forro. Vou pegar a outra parte do zíper, prestem atenção. Vou virar ele pra baixo. Então, esse aqui é o avesso do zíper que tá pra cima. E a parte aqui do corte, eu vou alinhar com o vivo, deixando sempre um tanto sobrando aqui pra fora. Olha só. Vou entrar aqui na máquina. E aí, agora eu vou aplicar, né? Vou costurar esse zíper aqui. Do mesmo jeito, sem esticar, pra não ficar repuxando. Na curva, ó, eu vou abrindo. Ó, ele vai ficando até reto, ó. Eu vou abrindo aqui, tá vendo? Olha só. Como já tá com o vivo, já tá bem mais fácil de colocar esse zíper aqui. Porque o vivo já é o nosso... Já deu estabilidade aqui nessa curva. Então, eu vou colocar assim. E aí sim, depois que aplicar, eu já vou colocar o viés tanto nesse lado, quanto na tampa lá da aba. E ficou assim. Então, o zíper, olha só como é que ele fica. Tá vendo? Agora, eu troquei meu calcador, coloquei um calcador pra zíper, tá? Que eu prefiro na hora de colocar o viés, porque daí eu consigo chegar mais aqui próximo do vivo. E aí, eu vou colocar, ó, o meu viés. Tô usando viés de Boneon, tá? Vou encaixar aqui a metadinha dele, ó. Coloco na metade, encaixo aqui e vou costurar aqui pra dar o acabamento. Aqui é só encostar, né, a metadinha dele. Vai ficar metade pra cima, metade pra baixo. E aí, olha só, eu vou costurando esse viés aqui pra dar o acabamento nessa parte. Vou fazer a mesma coisa na aba. Vou colocar esse viés também na aba. As duas partes, então, aqui da aba já estão com o viés de acabamento. Eu passei uma costura aqui também pra fechar esse forro. Já podia ter passado antes mesmo de colocar o zíper, o vivo, mas eu esqueci. E aí, ó, aqui também já tá tudo prontinho. Agora, nós vamos passar o cursor pra já deixar essa parte aqui fechadinha. E aí, o cursor... Nessa parte aqui, é meio que tentativa-erro, tá? A gente alinha o máximo que pode, coloca aqui, deixa o máximo possível alinhado e passa o cursor, passa ele inteiro. E aí, a gente vê se ficou torto, se já deu certo logo de primeira. Então, aqui eu deixo ó, uma parte maior do zíper e uma menor. E aí, eu vou passar esse cursor aqui e vamos ver como que vai ficar de primeira. E aí, nós vamos acertando. Então, essa parte não tem muito o que eu ensinar, assim, alguma técnica. Ó, olha só pra vocês verem como aqui ficou mais baixo, tá vendo? Então, eu tenho que diminuir um pouco esse lado. Então, eu vou fazer aqui, ó, uma barriguinha, ó. Vou descer, ó, ele tá assim. Eu vou descer um pouquinho e vou colocar ele um pouquinho mais pra baixo. E aí, eu vou tentando... até ele ficar certinho do jeito que eu preciso que fique. Ó, passo. Olha só, ainda tá baixo. Bom, eu vou acertar aqui, tá? É desse jeito, a gente vai tentando, vai jogando ele pra cima, pra baixo, à medida que precisa, de modo com que ele fique certinho aqui, bem alinhado com a parte aqui da lateral. Então, alinhei, passei aqui o meu cursor. Eu vou passar um cursor só, que não é uma abertura tão grande assim. Aqui vocês vão ver que ele fica um pouquinho mais baixo mesmo, olha só, tá vendo?
porque aqui a gente passou costuras, colocamos vivo, zíper, então ele fica, mas depois a gente alinha, tá? Não tem problema, não. Agora, eu vou pegar o meu Etaflon e vou passar cola. Deixa eu pegar aqui. Vou passar cola neste Etaflon e eu vou colar ele aqui, ó, do jeitinho que ele tá. Eu vou encaixar ele aqui, então eu colo um lado. Antes de colar, eu vou colocar ele aqui, ver se a abertura tá certinha, se eu não preciso abrir mais aqui na parte da aba. Então, eu vou encaixar ele aqui, ó, o meu vai ter que abrir um pouquinho mais, tá? Eu vou encaixar ele certinho antes de passar a cola. Colei aqui o Etaflon, tá vendo? Sempre deixando as bordas, olha só, sempre deixando bordas, então já colei, aqui fica uma tirinha bem fininha. E agora eu vou passar uma costura aqui em cima, pra fechar esse forro no principal. Então, eu vou passar uma costura aqui em cima e vou passar aqui embaixo também, pra gente fechar tudo isso daqui. Passei aqui a costura, em cima já tirei também o que tinha pra tirar, a rebarbinha, tá assim. Agora eu vou pegar o meu material aqui, o corte do fundo, e vou colocar aqui, ó, direito com direito, e vou passar a costura aqui. Passei aqui, então, a costura, vou pegar o meu forro, ele tá virado pra cima, esse aqui é o direito do forro, e coloquei aqui embaixo, e vou passar a costura também. Alinho aqui bem bonitinho, entro aqui na máquina, retrocesso no início, e passo aqui a costura com retrocesso lá no final também. Pronto, agora eu viro os dois para o mesmo lado e vou rebater essa costura. Jogo aqui os dois pro mesmo lado e passo aqui uma costura rebatendo. O rebater é isso, ó, é só passar uma costura aqui aonde a gente dobrou aqui. Se você estiver fazendo pela primeira vez, eu aconselho você a fazer isso aqui, ó, clipar no espelho. Então, eu peguei aqui o espelho e eu clipei, né, essa tira na volta toda pra conferir as medidas. A minha já tá certinha, com essa medida que eu passei já tá certinha, mas como eu disse, vocês, né, na primeira vez, faça a conferência para ver qual que é a sua medida, porque a distância de calcadora que faz a diferença na hora das medidas, tá? Então, veja aí certinho, porque às vezes a distância que você tá dando não é a mesma que a minha. Então, confiram aí quando for, né, a primeira vez que estiver fazendo. Aí depois não, depois você já vai ter as suas próprias medidas, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu costurei ali e rebati. Agora, eu venho com esse lado aqui e vou costurar do lado de cá também. Vou passar uma costura agora aqui. Costurei aqui. Aí, agora, como o meu folha ele é pequenininho e a gente tá com Etaflon, não dá pra fazer aquele rolinho pra poder costurar o folha aqui por baixo. Então, o que que eu fiz? Eu deixei o forro um pouco maior, pra quê? Pra eu fazer um viradinho aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou, ó, abrir aqui, essa parte eu vou virar pra dentro, que é a parte que nós vamos rebater, e eu vou pegar aqui o meu forro, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uns clipezinhos aqui, só pra deixar ele esticadinho. E aí, ó, tá vendo? Tá esticadinho. Aí, aqui nessa ponta, eu vou virar, vou fazer uma dobrinha, vou virar aqui. Olha só, ele tá cortado maior, né, o forro. E aí, eu vou colocar um clips aqui. Tá vendo? E faço a mesma coisa aqui embaixo. Eu vou fazer aqui a dobrinha. Vou fazer a dobrinha, dobrando essa parte aqui pra dentro, ó. Vou esticar aqui e vou colocar um clips aqui também. E aí, eu passo a costura aqui, rebatendo e já pregando esse forro aqui. E fica assim. Se você quiser colocar uma fitinha dupla face aqui, pode colocar, que daí facilita, ó. Eu vou vincar, faço bem aqui, vincadinho essa dobra, ó. Mas ela vai ficar assim. E eu vou virar aqui e vou entrar na máquina e vou passar a costura aqui, que já vai rebater e prender o forro.
encaixei aqui, então, a minha peça, aqui por baixo, aqui da máquina. E aí, eu vou passar a costura, ó. Faço um retrocesso, eu deixo os clipezinhos ali, que eles vão me auxiliar. Veja, ó, se você não tiver colado, mantém sempre esticadinho aqui a parte de baixo, pra se certificar de que tá costurando. Mas coloca a fita dupla face, que facilita também. E deixa ele bem maior, que fica mais fácil, ó. Prontinho, tá aqui. Olha só, tá costurado aqui pelo lado de dentro e rebatido aqui pelo lado de fora. Agora, eu vou passar uma costura aqui, ó, nessa parte de cima, fechando. E aí, eu vou colar o Etaflon nessa parte aqui. Então, eu costurei em cima e embaixo, né? Coloquei o Etaflon, colei o Etaflon aqui. Aqui embaixo ficou, como eu falei, uma diferencinha, olha só, da aba pra essa parte aqui. Se ficar muita diferença, você tira, tá? Passa uma costura e tira um pouquinho da rebarba. E aí, o que eu fiz? Coloquei costura com costura, dei o pique em cima, um outro pique desse lado, aqui eu já tenho os piques, e aí eu vou pegar o espelho e vou clipar ele aqui, lembrando que essa parte aqui, ó, da aba, essa parte aqui do zíper da aba vai ficar com a parte de cima aqui, ó, do espelho da frente. Então, vou encaixar o meu espelho da frente aqui. Então, ele vai ficar, olha só, a parte aqui de cima, eu ponho a alça pra dentro, fica com essa parte do zíper da minha peça aqui, da minha aba. Então, eu vou colocar meio com meio, coloco um clipezinho e vou fazendo isso aqui na volta toda, colocando o clips aqui na volta toda pra poder costurar essa peça. Com tudo aqui clipadinho, olha só. Você confere se tá bem no centro, se tá tudo certo aqui. E aí, começa a costurar. Vou passar aquelas costurinhas básicas, né? Aqui nas laterais e aqui no meio, só pra segurar. Então, eu vou passar aqui, colocar aqui na máquina, vou passar eu passo uns pedacinhos, uns 5 centímetros mais ou menos de costura aqui, só pra minha peça não escorregar. Passo aqui no centro e na outra lateral também. E aí, agora eu vou começar a costura aqui na parte de baixo. Eu começo costurando aqui. Essa frasqueira a gente amassa bastante, então é bom você escolher um sintético que não tenha muita memória. Esse daqui que eu tô usando é bom por isso, o sintético trança, o sintético palha também é bom, o Doll, porque eles não têm muita memória, que a gente precisa amassar bastante aqui na hora de fazer as curvas, tá? Então, por isso que é bom escolher sintéticos que te deixem mais à vontade pra fechar a peça. Esse cantinho aqui de baixo do espelho, a gente arredonda justamente por isso, tá? Porque senão fica mais difícil da gente fazer essa voltinha aqui, visto que a peça já tá toda, né, clipada. Então, por isso que é mais fácil, ó. Faz a curvinha, usa o alicate aí, que ele auxilia bastante. E aqui você tem que manter, tá? Sempre a distância aqui certinha de borda, porque ela não tem vivo, né? Então, o vivo, ele é muito nosso guia. Mas nessa peça aqui a gente não tem. Então, aqui a gente vai, ó, deixando bem alinhadinho. E vai passando aqui a costura nas bordinhas. Aí, aqui é isso. É passar agora essa costura contornando aqui a nossa peça. Ó, tá vendo como a gente tem que amassar bastante? Não tem jeito. Não tem como escapar disso. Mas aí, olha só, é só vir contornando aqui a peça, ajustando aqui com o alicate e fechando ela. Pronto, olha só, tá costurado bem certinho, olha aqui dentro, vê se tá tudo certo. E aí, agora, vou colocar o viés. Então, escolhe um cantinho aí pra começar. Peguei novamente o viés de Boneon. Se quiser fazer o viés de Bagum,
também é legal, tá? E aqui eu coloco da mesma forma que eu coloquei lá naquelas outras partes lá, né? Na aba. Eu encaixo ele aqui, dou uns pontinhos aí. Agora eu estico e começo a costurar ele aqui, contornando a peça para dar o acabamento. Acabamento finalizado aqui no espelho da frente, olha só como é que fica. Bem bonito, bem acabadinho. Agora, a parte de trás é a mesma coisa, tá? Prestem atenção na posição da alça, tá bom? Vem aqui, vai clipando tudo aqui à volta, vai costurar e vai colocar o viés. Essa parte aqui, que tem o zíper, eu fecho pra dentro. Eu coloco aqui o viés fechadinho aqui pra dentro e eu vou clipar. Eu vou clipar e mostro pra vocês como que vai ficar. Então, ó, é isso daqui que eu tô falando, tá vendo? Eu fecho eles pra dentro, ó, deixo eles os dois lados aqui do viés fechadinho pra dentro. Já clipei, e aí eu vou fechar agora aqui do mesmo jeito que eu fechei o outro espelho e vou também passar o viés de acabamento. Prontinho, já coloquei a parte de baixo também, olha só, né, o outro espelho. Coloquei aqui uma etiquetinha aqui dentro. E agora a gente vai desvirar, então vou abrir aqui o zíper. Como eu falei, usem sintético que não faça marca, que não vinque, porque a gente precisa amassar bastante na hora de fechar essa peça, tá? Então, se usar sintéticos tipo o Duna, por exemplo, que, né, marca bastante, ela vai ficar bem amassada. Então, esse daqui, como eu falei, o Trança, o Palha, o Doll, eles são sintéticos que você pode apertar, pode amassar mais, que não vai ficar com aquelas marcas, olha só. Então, presta atenção nisso pra depois não ficar, né, não se arrepender e falar, nossa, ficou tudo amassada. Porque a gente precisa, principalmente nesse outro espelho, a gente precisa dar umas apertadas nela, tá? E aí, por isso também que precisa colar o Etaflon, senão nessas amassadas que a gente dá, ele sai do lugar, tá? Então, olha só, desvirei. E agora eu vou acertar todos os cantinhos aqui, vou dar o formato nela direitinho, que precisa. Vou acertar aqui o Etaflon, tudo bonitinho. Ver se sobrou ainda algum fiozinho pra cortar. E vamos acertando ela aqui. Olha só pra vocês verem. Esse aqui, ele não vinca, ó. Algumas marquinhas que ficam, ele já sai, tá? Ó, acerta aqui o viés. Aqui dentro, sempre deixa certinho o viés na posição, tá? Pra não ficar aquele viés tudo embolado. E aí, aparece desse lado. Então, assenta todinho o viés. Que como essa parte aqui do espelho não tem vivo, então é o viés aqui dentro que vai dar esse formatinho. Então, se o viés estiver todo embolado, não vai ficar legal os cantinhos, tá? E olha só, vou fechar aqui. Olha que coisa mais linda essa frasqueira. Deixa eu arrumar aqui esse lado, que ainda tá um pouco atrapalhado aqui. Pronto. Coloquei a etiqueta e, gente, olha que coisa mais linda que ficou essa frasqueira. Super espaçosa aqui dentro. Eu até fiz um vídeo no Instagram que eu mostrei quanta coisa cabe dentro dela. E ela ficou aqui numa pegada mais sofisticada com esse material. E tem a que eu fiz, né, a amarelinha, que foi a primeira que eu fiz, nessas cores Candy Colors, né? Olha só, linda também. Então, fica duas sugestões aí. São peças que, né, você vê que mudando o material, muda a proposta delas também. E é como eu disse, essa daqui eu fiz no Doll, né? Aqui na frente é o sintético verniz, então, ó, não tá amassada nem nada, não tem marcas, né? Assim como esse daqui também não tem. E agora, então, vou mostrar pra vocês como que ficou a peça da aula de hoje. Essa daqui eu fiz no sintético Trança Tie-Dye.
tem lá no site, é novidade. Aqui na frente eu fiz com um plástico cristal ponto 30, também tem no site. E olha que coisa mais linda que ficou essa peça aqui prontinha. Muito linda, super verão, super praia. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.